Aqui é o Ronald Perrini. Eu já trabalho com vendas de soluções de TI, soluções de tecnologia, consultoria, projetos há vários anos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre reunião com o cliente. Como que você pode fazer reuniões mais eficientes? Como que você pode ter resultados melhores nas suas reuniões? As reuniões normalmente é um momento onde você está ali conversando com um possível cliente ou até com um cliente seu, mas você está conversando com uma pessoa e essa conversa tem um resultado. E é possível construir de uma forma com que esse resultado da conversa seja sempre favorável para você. A forma de construir isso eu vou explicar exatamente nesse vídeo daqui. Como que você pode ter reuniões melhores, mais eficientes, de acordo com aquilo que seria o melhor para você. E isso é importante pelo simples motivo de que quando a gente trabalha visitando cliente, fazendo reunião, a gente está vendendo. O objetivo é que a gente feche com esse cliente, com que ele queira comprar de mim e com que eu possa faturar para ele e ele se torne um novo cliente. Consequentemente, aumentando o faturamento da minha empresa, aumentando meus números de clientes e aumentando a quantidade de dinheiro que entra para dentro da minha empresa. E na prática, para isso acontecer, você precisa sim fazer reunião com o cliente. Enquanto melhor você estiver se expressando, colocando as suas ideias e mostrando para o cliente que você é a melhor opção, criando desejo de compra no seu cliente. Quanto melhor ser essa interação, mais resultado você vai conseguir colocar. Você fazer uma boa reunião, ter excelentes interações com o seu cliente, está totalmente e diretamente ligado à quantidade de vendas que você faz ou à quantidade de faturamento que você traz para a sua empresa. A maioria das pessoas, elas fazem assim, marcam com o cliente, consegue lá a visita para fazer a reunião e aí elas chegam e veem mais ou menos que bicho que vai dar. A pessoa ela marca com o cliente, ela chega e vê para onde que a conversa vai direcionar. Às vezes a pessoa pensa, não, mas eu não posso planejar nada porque eu ainda não conheço o cliente. Eu não sei se o cliente ele é pouco preparado, se ele é mais ou menos, ou se ele tem muito conhecimento naquele assunto que eu vendo, naquela solução que eu vendo. Então fica complicado, né? Eu planejar. Então tem gente que pensa assim, tem que ver se o cliente tem projetos, porque se o cliente não tiver projeto sobre a solução que eu vendo, nem adianta eu visitar porque não vai acontecer nada. E por isso as pessoas vão primeiro no cliente, conversam para ver o que vai acontecer. E isso daí não é tão bom porque às vezes a pessoa está deixando a maré levar o barco. Não é ela que está conduzindo para onde que vai a conversa. Ela simplesmente deixa as coisas acontecerem. Quando a gente trabalha com vendas, visitando o cliente, apresentando nossos produtos, apresentando nossas soluções, tentando justificar por que para o cliente é melhor contratar a nossa empresa, é muito importante que a gente lidere a conversa e que o controle da situação seja do lado de cá, do nosso lado, do time de vendas, do time comercial que está atuando com o cliente. Isso daí pode ser construído e as vendas não simplesmente chegam e aparecem do nada. As vendas são um processo onde você começa a interagir com uma pessoa que de repente tem uma necessidade e você tem a solução para aquela necessidade. Só que não adianta você chegar para essa pessoa e falar, eu tenho a solução. Ou então, você precisa disso? Então toma aqui. Não adianta você fazer assim porque isso não é eficiente. É mais ou menos uma conversa, uma troca que você tem que ir com a pessoa para no final você ir levando a pessoa a entender que você é a pessoa perfeita para resolver o problema que ela tem, para ajudá-la a chegar no objetivo, no sonho que ela quer chegar. Para fazer isso, você precisa ir construindo. É mais ou menos assim. Primeiro, você tem que ir dando pequenas doses para a pessoa, para ela começar a chegar na conclusão de que ela precisa de você. Porque a maioria das pessoas, se você apontar o dedo e falar, olha, você tem esse problema, ou então você precisa comprar isso, você trava
imediatamente o seu cliente. Por mais que a pessoa ela tenha uma dor ou ela tenha uma necessidade, ou então, vamos dizer, eu tenho um sonho de conseguir algo que eu gostaria muito, e chega alguém para mim e fala, olha, você precisa disso para você conseguir esse seu sonho? Eu até posso precisar, mas isso vai me bloquear. Então, não é eficiente você chegar e já dizer para a pessoa que ela precisa. E outra coisa que não é eficiente é você conversar com a pessoa e deixar para ver o que a pessoa vai decidir, porque muitas das vezes ela precisa, mas ela não quer agora. Isso não é urgente. Não é tão importante nesse momento. Como é que você faz para você criar essa urgência? Assim, ninguém tem dinheiro ilimitado. As pessoas, elas têm um budget, elas têm uma quantidade de dinheiro e elas têm as coisas que ela quer fazer, por exemplo, naquele período, no mês. Empresa, normalmente o budget é planejado no ano. Então, o gestor, ele tem um orçamento e ele sabe quais são as prioridades para ele gastar naquele ano. A escolha dele contratar você ou a sua solução está totalmente alinhada com aquilo que é prioridade para ele. Com aquele orçamento que ele tem, ele vai determinar o que é mais prioritário para eu fazer no meu departamento de TI, e aí ele vai decidir quais são os projetos mais importantes que ele tem que fazer. Agora, como que eu faço reunião para que eu tenha resultados mais eficientes? A primeira coisa é sobre estratégia. Toda reunião com o cliente existe uma estratégia por detrás daquela reunião. E quando eu falo estratégia, leia-se objetivos. Imagina o seguinte, você precisa interagir com o cliente, precisa criar uma sequência de acontecimentos dentro da cabeça dele para no final ele estar sentindo aquela urgência e perceber você como a melhor opção. Cada reunião é uma interação com o cliente que tem um objetivo, é mais ou menos um videogame, onde você tem as fases e você precisa fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Só que no videogame você tem um chefão lá que você luta no final da fase. Em vendas existe um resultado que você precisa tirar em cada fase. Então, na primeira reunião, o objetivo que você precisa conquistar é descobrir se o cliente tem um problema e se existe uma oportunidade da empresa dele, do ambiente que ele tem, contratar a sua solução para ter algum ganho, alguma melhoria. Se existe, primeiro, esta oportunidade, esta demanda. Muita gente comete o erro de visitar o cliente e começar a abrir lá o computador, o PowerPoint e começar a fazer a apresentação. Me apresenta, minha empresa faz isso, faz aquilo outro, começa falando da empresa. E isso daí não é tão eficiente, por quê? Quanto mais o vendedor ele fala da empresa, o cliente ele está pegando todas as informações e o cliente é que passa a ter a voz de controle. Porque imagina, uma reunião, 1 hora, primeiro contato com o cliente. O vendedor ele ficou falando 50 minutos da empresa. Nos últimos 10 minutos, o que o vendedor ele vai poder fazer? Ele só vai poder perguntar para o cliente, alguma dessas coisas aí te interessou? Só isso. E isso daí é muito ruim, porque se o cliente, por qualquer motivo, não foi com a cara do vendedor, ou não está no dia bom, ou está num dia ruim, ele pode falar assim, sim, algumas coisas, mas depois eu vejo. Agora, é muito melhor se você começa essa primeira reunião você fazendo perguntas para o seu cliente, perguntando coisas do dia a dia dele, coisas do ambiente dele. Então, por exemplo, se eu tenho uma solução de banco de dados e a minha solução de banco de dados tem um BI que ele é muito poderoso, mostra resultado de negócios, é muito melhor eu começar essa primeira reunião com o cliente falando, olha, o seu departamento de TI consegue mostrar para a diretoria os indicadores dos negócios, como que você faz? E falando mais da vida do cliente, do dia a dia, do ambiente do cliente. Então é melhor que você comece essa reunião sempre dessa forma. E lembrando que o seu objetivo desta primeira interação é descobrir um projeto ou uma oportunidade. Então não é ali que você vai vender, não é ali que você tem que mostrar valor, que você tem que falar que a sua empresa é assim, é tão boa, tem tantas certificações. Não é nesse momento. Tem um momento certo para tudo. E conhecer qual é o momento certo faz toda a diferença para você mostrar para o seu cliente que você é a melhor opção para ele. Então, na primeira reunião, eu sempre recomendo que você faça
perguntas sobre o ambiente do cliente e fale dos resultados da solução que você presta. Nas reuniões seguintes, você precisa tirar alguns outros resultados. Por exemplo, na segunda reunião é identificar qual é o comitê de compra do cliente. Se ele tem orçamento, qual é o tempo que ele pretende decidir sobre a compra ou a contratação desse projeto, quem são as pessoas que autorizam, levantar qual é a real necessidade por detrás desse projeto. Na segunda reunião, eu preciso só tirar essas informações. Na terceira, eu procuro levantar a parte técnica do ambiente do cliente. Eu vou usar essas informações numa próxima reunião. Então, na próxima reunião, eu apresento a minha solução e em cima do ambiente do cliente, aquele ambiente que eu levantei. E aí, na próxima reunião, eu já apresento para o cliente uma prova de que tudo que eu falei realmente funciona. E aí sim, eu encaminho para a proposta. Toda reunião, você precisa ter um objetivo por detrás. E quando você sabe qual é o objetivo que tem por detrás daquela interação com o cliente, você não precisa antecipar os passos ou se embaralhar. Você não precisa estar tentando mostrar valor no momento de levantar o ambiente, falar de preço se você ainda nem identificou a oportunidade. Cada reunião você só tem um objetivo, que é o resultado que você precisa tirar dessa reunião. Por exemplo, tem um cliente aqui que ligou para cá e ele pediu uma visita. Mas eu não sei se esse cliente vai comprar ou não, e é meio longe. Vale a pena eu me deslocar para o cliente para poder fazer a apresentação? Eu vou perder meu tempo, vou gastar dinheiro, vou pagar combustível, estacionamento. Será que vale a pena? E esse cliente está me cheirando que ele não quer comprar, não. O que eu sempre falo, se essa é a sua primeira interação com o cliente, é muito importante que o cliente te veja. Então, se você puder ir presencialmente, né, para se reunir e conversar com o cliente, é muito melhor. Porque pessoas, elas gostam de ver e de falar com outras pessoas. Se você está na dúvida e não tem certeza se vale a pena ou não, o que você deve fazer é fazer uma reunião via Skype com a sua câmera ligada. Sempre ligue a sua câmera para o cliente poder ver você. Porque, como eu disse, pessoas gostam de se conectar com outras pessoas. E quando você liga a câmera, o cliente ele pode ver o seu rosto, você sorrindo, você sério, as suas reações, como você se expressa, como você fala. O cliente tem a oportunidade de interagir mais com você. Mesmo se o cliente não ligue a câmera dele, é melhor que você ligue a sua, porque a experiência tem que ser boa para ele. E lembra, qual é o objetivo da primeira reunião? É descobrir se tem uma oportunidade. Então não importa se você vai presencial fisicamente lá na empresa do cliente ou se você vai fazer por Skype. O seu objetivo e o resultado que você precisa extrair desta interação é uma oportunidade real. É o cliente falar, nossa, você tem essa solução? Poxa, que legal. Então eu quero ver, me manda uma proposta, eu quero fazer uma proposta dessa solução. Começou, você criou a oportunidade. Quando você tem claramente na sua cabeça quais são os resultados de cada reunião, você começa a ligar menos para os termos. Olha só, isso é muito importante e muito poderoso. Você liga menos para os termos e começa a ligar mais para extrair cada resultado. Por exemplo, se eu estou na primeira reunião com o cliente, ele fala, poxa, Ronald, eu gostei disso, você vende isso, não sabia. Vi uma proposta. Sabe o que eu respondo? Claro, vamos fazer uma proposta sim, vou preparar sim para você. Só que, na minha cabeça, uma coisa é a coisa que eu falo, outra coisa é como eu ajo. Então, na minha cabeça, apesar de eu falar, claro, vamos montar a proposta, eu sei, olha, a fase 1, que é criar a oportunidade, eu criei. Qual é a fase 2? A fase 2 é qualificar. Então, eu tenho que fazer as perguntas de qualificação. Então, já sei que eu estou nessa fase 2. Eu não vou enviar proposta coisa nenhuma se eu ainda não qualifiquei. Por quê? Porque isso para mim é claro, é igual água, olhar um copo transparente, para mim é claro. Eu sei o seguinte, primeira etapa, venci, eu estou na fase 2 e eu preciso qualificar. E aí eu tenho a oportunidade de repente de qualificar nesse momento, já com o cliente, afinal já estou de frente para ele,
Ou, caso isso seja no final, sabe, às vezes eu fiquei 50 minutos conversando e o cliente só tem 1 hora, e aí terminou a reunião e fala, cara, interessante, eu quero ver isso sim, envia uma proposta pra gente? Sim, envio sim, mas com quem que eu posso conversar mais? Porque eu preciso falar sobre alguns outros detalhes. Ele pode falar, não, pode me ligar ou procura fulano. Não importa, mas eu não vou enviar a proposta. Eu sei que agora o próximo objetivo é qualificar. E quando eu digo qualificar, é perguntar sobre o orçamento, o tempo, quais são as necessidades e quem são as pessoas que autorizam. Então, uma vez que eu tenho claro na minha cabeça quais são os resultados que eu tenho que extrair de uma interação com o cliente, eu vou buscar aqueles resultados antes de partir para a próxima. Eu não vou fazer a proposta antes de eu levantar a qualificação. Não vou. E depois da qualificação, eu preciso levantar a parte do ambiente dele. E depois do ambiente, eu preciso fazer uma apresentação da minha solução em cima do ambiente dele. Então, eu não vou enviar a proposta sem fazer todo esse processo. Eu vou seguir e vou respeitar a minha ordem. Outra pergunta muito comum é na prospecção. Qual é o objetivo da prospecção? Eu sempre falo que é conseguir visita ou uma reunião por Skype. A prospecção não necessariamente é uma reunião que você está sentada com o cliente ali e falando e apresentando. Às vezes é uma ligação, às vezes você encontra com um cara num evento, num café da manhã, ou às vezes é um cold call mesmo que você vai ligar e vai se apresentar. E olha só, se o objetivo da prospecção é conseguir a visita, cara, você, sinceramente, você vai vender por telefone? Eu espero que você tenha respondido que não. Por quê? Porque por mais que o cliente pergunte, que o cliente tenha interesse, fala assim, nossa, mas é o que que você vende? É o que? É nuvem? Não, mas me conta, qual solução? É da Amazon? Cara, a gente está precisando, você me ligou agora e eu estou contratando isso mesmo. Olha, me fala mais um pouco. Cara, por mais que o cliente demonstre interesse, demonstre simpatia, fale bastante com você no telefone, você jamais pode vender por telefone. Se o seu objetivo dessa interação na prospecção é conseguir a visita, cara, se um cliente está muito interessado, eu falo, olha, cara, que legal, vamos marcar? Eu posso marcar com você hoje à tarde, às 4 horas da tarde, para eu poder te apresentar e falar um pouco mais a fundo sobre isso? Pronto, marquei. Ou então eu posso marcar com você amanhã ou depois. Cara, fecho a agenda e faço o cliente me receber. Esse daí que é o objetivo da prospecção. E por que eu estou falando da prospecção? Porque a prospecção e tanto as reuniões, elas são interações com o cliente. E todas essas interações precisam ter resultado. Cara, quando você entende isso, isso muda o jogo. Isso vira a chave. Sabe? Porque você não vai precisar, de repente, na primeira reunião, chegar a apresentar tudo de forma embolada, fala disso, fala daquilo outro. Por que não? Porque isso não é eficiente. Quando você sabe que você precisa ter resultado e você sabe qual é o resultado que você espera daquela reunião com o cliente, isso muda completamente o seu jogo, tá bom? Agora, existem também outras coisas que é importante a gente falar. Por exemplo, como se comportar. As pessoas acham que o comportamento deve ser o mais simpático possível, sabe? Você tem que estar sorrindo, você tem que ser aquele cara legal, o amigão do cliente, aquele cara que gosta de ouvir ou não. Na boa, eu acho que tudo isso é besteira. De verdade, eu acho que tudo isso é besteira. Por quê? Porque quando você sabe qual é o seu objetivo naquela reunião, você vai se comportar de maneiras diferentes para atingir objetivos diferentes. Simples assim. A vida é assim. Então, quando você vai se reunir, falar com um advogado, ou você vai fazer entrevistas de emprego, cara, tem momentos que você precisa ser mais descontraído e outros momentos que você precisa ser mais sério. Então, quando você sabe que precisa conquistar um resultado, você precisa se comportar com coerência para que você consiga, sim, aquele resultado. E um exemplo clássico disso é, de repente, na primeira interação com o cliente. Ela é totalmente diferente na interação onde você vai mostrar a sua proposta. Na primeira interação, o seu resultado é construir uma oportunidade. Então, ali o ideal é que você faça mais perguntas, que você
Pergunte quais são os impactos desse problema para o cliente, sabe, as consequências dele estar continuando fazendo as coisas do jeito que ele faz hoje. É você mexer mais na dor ou no desejo do cliente, explorar mais aí. E o jeito correto de se comportar é fazendo perguntas, sabe? Sendo um entrevistador mesmo, com sutileza, sempre fazendo perguntas, porque as pessoas gostam de falar. Na hora de você mostrar a sua proposta, aí é a hora onde você vai falar mais. Nesse momento, qual é o seu objetivo? É fazer com que o cliente tome uma decisão ou se comprometa com você em fechar. São comportamentos diferentes para você ter resultado diferente. Então, na primeira você fala menos e ao passar do tempo, na hora de fechar, você vai falar mais. Outra coisa é sobre etiqueta. Infelizmente, não existe um manualzinho aonde a gente faz download e começa a ler lá quais são as etiquetas de uma boa reunião ou como que você deve se comportar e tal, o que é o certo, o que é errado. Mas existem algumas boas práticas que servem para tudo. Então, por exemplo, sempre chegar na hora. Se você for se atrasar 5, 10 minutos, é importante que você avise com antecedência. Se a reunião está marcada 10 horas, não é 10h05. 10h05 você está atrasado. Seja para reunião com Skype ou seja presencial. Isso pode parecer óbvio para algumas pessoas, porém para outras não é. E muitas das vezes o óbvio precisa ser dito. Antes de começar a reunião, você tem liberdade ali para você ser do jeito que você é. Então, se você chegou e você quer comentar algum assunto que você gosta ou quer conversar mais com a pessoa, você tem essa liberdade. Chegar e puxar um outro assunto. Agora, se você não quer e de repente você está num dia ruim, você não quer falar muito, você também tem essa liberdade para falar menos um pouco, sabe? Se de repente você está num dia mais fechado. Porém, se o cliente conversar com você, puxar assunto, aí sim você pega, responde e procura sempre manter a cordialidade. Então, toda a iniciativa do assunto está vindo do cliente, cara, responde, conversa com ele, não é algo que vai ser peso para você. Agora, se você tiver um dia ruim, onde você não quer dar iniciativa de assunto, cara, não tem problema. E eu estou falando isso porque eu estou preocupado em mostrar para você que o mais importante de uma reunião é você conseguir aquele objetivo específico. Então, os minutos que precedem são importantes? São, mas é uma questão mais de relacionamento humano, de simpatia. Mas se você tiver num dia que, de repente, você está mais fechado, cara, não precisa se cobrar, porque não vai ser os primeiros minutos que vão influenciar no resultado ali daquela tua reunião. Foca sempre em buscar aquele resultado específico daquela interação com o cliente. Outra dúvida comum também é a seguinte, Ronald, mas eu devo falar de preço, vou apresentar o preço, e se o cliente começar a me pressionar e eu ver que o cliente está chateado porque ele quer saber o preço, para você mostrar o preço e falar de preço, tudo tem um momento. Pode ser que aconteça que na primeira ou na segunda interação com o cliente, ele pergunte mesmo, olha, e quanto é que tá? Qual é o preço que você cobra? Quanto você cobra para os seus clientes? Eu vou te dizer como que responde essa pergunta, que muitas das vezes é meio delicada. Mas recapitulando, então primeiro você deve conquistar a visita, depois da visita você deve descobrir oportunidade, depois de descobrir a oportunidade, deve qualificar. E aí vamos dizer que eu estou ali no momento, estou qualificando, estou conversando com o cliente, ele vai e pergunta, tá, Ronald, quanto custa? Você sabe que depois da qualificação, qual é? É levantar o ambiente do cliente. O que eu responderia seria algo do tipo, olha só, cliente, para eu poder dizer para você exatamente quanto custa, eu preciso primeiro levantar o seu ambiente. Porque se eu falar só um preço aqui, eu posso orçar muito mais caro sem ter a necessidade de você ter que pagar tudo isso. Quando eu levantar o seu ambiente, quando eu ver como que funciona o seu data center, ou os seus servidores, ou sei lá, o que quer que seja, ou o projeto, levantar o esforço para eu poder fazer esse projeto de consultoria, aí eu vou poder te passar um preço melhor. Outra coisa desse gatilho é que eu sempre falo que se eu passar qualquer preço, eu vou dar mais caro, porque isso conecta muito mais com o cliente, porque o cliente ele quer pagar mais barato.
Então, se eu falo o seguinte, olha, você está me perguntando o preço, mas se você quiser que eu te responda agora, eu vou te falar uma coisa que vai ser mais cara. Deixa eu fazer o meu trabalho para eu poder te passar o mais barato. Isso passa de uma forma sublime, porque as pessoas elas querem pagar mais barato. É importante você falar dessa forma, olha, se eu te passar o preço, eu vou te passar qualquer preço e muitas das vezes é mais caro. Mas, depois que eu levantar o seu ambiente, cara, eu vou te passar um preço justo que com certeza não vai ser esse preço todo aí de tabela, por exemplo. E as pessoas elas não querem pagar preço de tabela. Sabe, preço de tabela é algo que todo cliente liga um alerta e fala, isso é caro. Ou então, esse não é o preço que se paga, principalmente em TI, em software. Respondendo assim, isso faz com que você crie uma ligação com o cliente. Nas entrelinhas você está falando, olha, eu quero fazer mais para você mais barato. E o cliente ele entende. Agora, pode acontecer o cliente falar assim, ah não, Ronald, legal, entendi, você vai levantar um ambiente, mas mesmo assim eu preciso do preço. Porque eu tenho que colocar no meu orçamento. Aí sim, nesse momento, eu não vou falar o preço que vai custar para ele, mas eu vou falar uma estimativa. Aí eu falo, olha, mais ou menos para um ambiente como o seu, isso sai, sei lá, 80 mil reais. Isso sai 150 mil reais. Isso sai 1 milhão de reais. Mas eu dou uma estimativa porque ele precisa saber desse número para ele colocar no orçamento. E muitas das vezes você está conversando com o cliente no final do ano e ele quer colocar no orçamento do ano seguinte. Agora, se o cliente só quer saber o preço, ele não justificou, não disse que é para botar no orçamento, não fala, responde assim. Fala, olha, se eu tiver que responder agora, eu vou passar um preço muito mais caro. Então eu preciso primeiro levantar um ambiente para passar um preço correto, cara, que não vai ficar tudo isso aí, o preço de tabela ou o preço de lista. Pode responder assim que normalmente os clientes eles vão querer, eles vão falar, não, beleza, eu não quero esse tipo de lista não, eu quero mesmo mais barato. É isso que eles querem. E falar de preço, algumas pessoas se sentem inseguras. E como que você pode ter mais segurança fazendo reunião com o cliente? Primeiro, quando você sabe que cada reunião tem um objetivo específico, você vai se comportar focado para conseguir e conquistar aquele objetivo. Então, se na minha primeira reunião meu objetivo é conseguir uma oportunidade, cara, eu estou focado em levantar os problemas do cliente, levantar como é o dia a dia dele, para ver se surge sim um interesse dele em ver, em conhecer mais a solução que eu vendo, porque pode ter uma oportunidade para melhorar o ambiente dele. Na segunda reunião, você precisa qualificar. Eu vou conversar com o cliente para fazer essas 4 perguntas. Eu não vou levar a conversa para falar de outros assuntos, de preço, de ambiente, cara, de sistema, de comparativo, de falar do meu concorrente, do software que meu concorrente vende. Cara, eu não vou falar disso. Eu vou focar só naquilo que eu preciso fazer. E aí, a segurança, ela está totalmente ligada a você conhecer o que você precisa fazer. A insegurança tá quando a gente toma uma atitude que a gente não sabe se a gente fez certo ou fez errado. Ou então, vou até mais além. Imagina, a insegurança tá quando eu converso com uma pessoa e essa pessoa ela tá neutra. E aí eu converso, depois eu vou embora e eu não sei o que essa pessoa pensou de mim. E aí muitas das vezes eu falo, cara, tô inseguro. Né? O que ele deve estar achando? Será que eu fui bem? Cara, será que eu falei alguma coisa que desagradou? A insegurança normalmente vem daí, quando você não tem um feedback da outra pessoa. Eu tenho que pegar um feedback de todas as interações, então vou ter que chegar depois para o cliente e falar, cliente, agora me dá um feedback aqui. Então já terminamos, o que você achou? Me conta. Claro que não, isso não existe, você não pede feedback. O que existe é você seguir, por exemplo, um método que já funciona muito bem de acordo com o comportamento humano. Isso foi testado no Brasil, foi testado com clientes nos Estados Unidos, com clientes na Europa, sabe, com clientes na Ásia. Por quê? Porque ser humano é muito parecido. Em alguns países tem pessoas mais sérias, outras mais extrovertidas, mas para uma pessoa tomar alguma decisão, normalmente a pessoa ela precisa estar segura, sabe? Você construir segurança no cliente, cara, isso é um processo de informação, que você apresenta mais informação. E o jeito que as pessoas tomam decisão, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, na Ásia, é muito parecido. Então você consegue influenciar as pessoas ou os seus clientes seguindo uma estrutura que já é eficiente. E a estrutura é, primeiro,
você cria a oportunidade, depois você qualifica, depois você levanta o ambiente do cliente, depois você apresenta qual é a sua solução e como que a sua solução encaixa naquele ambiente que você já levantou. Depois você vai e prova para o seu cliente que tudo aquilo que você falou é verdade, que vai funcionar, que vai ser bom para ele. Você prova. Depois de você provar, aí sim você coloca a sua proposta. É o momento onde você vai pedir a venda, você vai fechar. Certo? E depois que fechar, você vai trabalhar o pós-venda. E se você quer se sentir seguro, você precisa entender qual é o resultado de cada interação com o cliente. E se você sabe qual é o resultado, fica muito mais fácil você se sentir seguro ou não, porque depois que eu visitei, conversei com a pessoa e eu vou sair, vai acabar essa reunião. Quando eu sair, eu vou ver. Olha, eu tinha esse de resultado. Consegui? Não consegui. Consegui? Sim, consegui. Sabe? É sim ou não. Não tem achismo. Cara, é algo muito mais concreto. E aí sim você tem mais segurança. E essa segurança é tão importante, por exemplo, na hora de você apresentar o preço. Porque se você já fez tudo certinho, o cliente ele já reconhece valor, ele já viu que a sua solução funciona muito bem no ambiente dele, você já provou para ele, você levantou um ambiente, ele viu que você levantou e tudo aquilo que você apresentou faz sentido, está resolvendo um problema, e aí você chega e apresenta o preço. Cara, você pode apresentar o preço porque você já mostrou o valor antes. Isso foi uma construção, foi uma escalada, sabe? Foi aos poucos, você foi mostrando isso, mostrou isso, mostrou isso, mostrou isso, e mostrou o preço. E aí muita gente tem insegurança de apresentar o preço porque não mostrou o valor antes. E talvez você esteja pensando, pô, Ronald, legal, entendi, mas qualquer pessoa consegue? O que eu acredito é que, não sei se qualquer pessoa consegue. A pessoa, ela precisa ter um mínimo ali. Ela precisa ou já ter habilidade de fazer reunião, de conversar com pessoas novas, não pode ser muito fechada, muito introvertida. Se essa pessoa ela já faz reunião, seja sendo cliente ou seja sendo pré-venda, ou um consultor, sabe, um gerente de projetos, se essa pessoa já faz reunião, seja qualquer tipo de reunião, até reunião técnica mesmo, com time técnico, e a pessoa ela sabe explicar e mostrar uma ideia, cara, essa pessoa consegue. Agora, se a pessoa ela é muito fechada, ela não consegue nem olhar no olho, sabe, de uma outra pessoa, essa pessoa vai ter mais dificuldade. Ela primeiro tem que resolver esse bloqueio, que é dela, para depois ela conseguir performar em vendas. Agora, se for uma pessoa crua, sabe, que nunca vendeu uma caneta, sabe, ou que nunca trabalhou com vendas, mas essa pessoa, ela tá pensando, será que eu consigo vender? É perfeito para essa pessoa, porque em nenhum momento a pessoa ela tá vendendo. Ela tá fazendo reunião com o cliente e tá extraindo pontualmente ali um resultado de cada interação. Então a pessoa não está preocupada assim, eu estou vendendo, eu tenho que falar isso, tenho que falar aquilo. Não funciona assim. Ela está preocupada em extrair aquele pequeno resultado final daquela interação para ela poder partir para o próximo nível. Para esse tipo de pessoa, funciona muito bem. É um método perfeito. Você não precisa pegar uma pessoa que é extremamente técnica de TI e tornar ela um vendedor, um bom de lábia. Isso não é assim que funciona, isso não existe. Normalmente os profissionais de TI, eles seguem processos, e se você gosta de seguir processos, esse daí é um método melhor para você vender, por exemplo, um software, para você vender um sistema, para você vender uma implementação, vender um site ou qualquer solução de tecnologia, consultoria, serviços, servidores, nuvem, banco de dados e por aí vai. A dica que eu dou para você é: foque sempre no resultado de cada interação com o cliente, e para você focar no resultado, você primeiro precisa conhecer qual resultado você tem que esperar daquela interação. E aí, para finalizar, vou recapitular aqui quais são os resultados das interações, que são, primeiro, na prospecção é conseguir visita, depois, na primeira reunião, é você conseguir descobrir uma oportunidade, você descobre a oportunidade, é você qualificar, depois de qualificar é você levantar um ambiente do cliente, depois é você apresentar a sua solução em cima daquele ambiente que você levantou, depois é você provar que a sua solução funciona e depois é você negociar a sua proposta, apresentar a proposta e ir para o fechamento da proposta. E aí depois você entra na fase de pós-venda.
Bom, é isso. Espero que você possa fazer reuniões melhores, que você tenha mais resultado e acompanhe essa série Power Class. Coloca aqui embaixo quais são suas dúvidas, quais são os temas que você gostaria que eu falasse, que eu entrasse mais a fundo, porque essa série Power Class é uma série onde eu pego um tema e eu entro mais a fundo nesse tema para que você possa ter mais resultado na sua carreira profissional, no seu dia a dia, aumentar o faturamento da sua empresa, ou se você quer simplesmente mudar de área, trabalhar na área comercial, para que você já entenda como que funciona essa área e já esteja pronto e acelere esse seu processo de mudança de área. Independente de qual seja o seu objetivo, se você é empresário e quer aumentar a sua empresa, ou se você é apenas um profissional da área comercial e só quer ter mais resultado, bater as metas, eu tô aqui para poder falar como que você pode fazer isso. Deixa aqui embaixo o seu comentário, eu vou ler e pretendo gravar muito mais vídeos dessa série Power Class e entrar mais a fundo sobre determinados temas. Um grande abraço e boas vendas!